Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à meditação da Palavra de Deus? Eu quero continuar falando sobre José, mas se você ler no capítulo 37, versículo 2 de Gênesis, diz assim: esta é a história de Jacó. E aí começa falando de José, que José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos. Por que fala a história de Jacó? Porque os filhos são o reflexo do pai. Se o pai ensinou, o que o pai ensinou o filho a fazer, e se o filho obedeceu e seguiu os caminhos do pai, então o filho é o reflexo do pai. E José era esse filho. E como eu disse na mensagem anterior, seu pai o amava muito. Por quê? Se você olhar no versículo 29 e 17, está escrito que Raquel era formosa. Era, como diz assim, ela era formosa de porte e de semblante. Na linguagem de hoje, diz que ela era bonita de corpo e rosto. Então tem outras traduções, né, que você pode conferir. Então, se você olhar no versículo 39:6, diz a mesma coisa. José era formoso de porte e aparência. E na outra tradução, ele era bonito de corpo e de rosto. E o que isso quer dizer? José era aquele filho que era a cara da mãe. A mãe era aquela mulher amada por Jacó. Foi aquela mulher por quem ele trabalhou 14 anos. Então veio esse filho, que era a cara da mãe. Imagina, cada vez que Jacó olhava José, é como se ele visse um pedacinho de Raquel. Raquel já havia falecido quando José tinha 17 anos. Então ele era aquele filho amado. A túnica que Jacó fez para ele foi porque talvez com aquela túnica ele lembrasse ainda mais Raquel. Era aquele presente dele para o filho amado, porque era aquele filho obediente. Se você for ver lá atrás, nos capítulos anteriores, está dizendo que os outros se dispersaram, casaram com mulheres de outras nações. Ou seja, aquele filho criado dentro da igreja que se casa com moças não cristãs, trazendo para hoje, né? Que é aquele filho que desobedece, que o pai fala: filho, busque que Deus te prepare uma esposa. Mas ele olha e ele escolhe aquela que ele acha que vai ser boa. Então, José era aquele filho obediente. Jacó dizia: filho, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Vai ver como que está o rebanho. Tudo que Jacó mandava, ele fazia. Tá, então, voltando aquele ato lá dos irmãos dele que ficavam com inveja, com ciúmes, ficavam bravos. Quando José disse que os feixes deles se inclinavam para José, tudo isso era Deus já preparando José para dizer que ele reinaria. E os irmãos dele não entendiam e não aceitavam, né? Já tinha o amor do pai que era mais do que eles. Já tinha o presente que o pai dava, agora vão ter que todos se encurvar? Então eles ficaram muito bravos. Tá, Jacó vendido foi trabalhar na casa de Potifar. Todos os dias a mulher de Potifar olhava para José. Pensa, dentro da casa dela, aquele jovem lindo, aquele jovem forte, inteligente, mas fiel a Deus e aos homens. Aí ela ficava tentando ele. E ela dizia: vem se deitar comigo. E ela tentou de todas as formas e não conseguia. Bom, veja a situação de José. Ele era temente a Deus. De filho amado, ele passou a ser vendido, escravo. De escravo, ele conseguiu a confiança do patrão. Chegou a ser um mordomo. O que é um mordomo? Digamos que ele fosse o gerente de todas as coisas que Potifar tinha.
das empresas de Potifar, da casa, de tudo. Aí, por conta da fidelidade, porque ele foi fiel aos homens, ao patrão, ao seu senhor, e fiel a Deus, ele não aceitou pecar com a mulher de Potifar. Ele foi parar na cadeia, na prisão. Mas em todo lugar, se você olhar, está escrito, e Deus era com ele. Lá na cadeia, Deus era com ele. E aí ele foi ganhando a confiança também do carcereiro. De repente, o carcereiro diz, bom, com um cara desse jeito aqui, preso, eu posso confiar, posso deixar tudo nas mãos dele. Quem não quer uma folguinha, não é? Cruzou os braços, José, cuida do cárcere, cuida de tudo aí. E então, aconteceu que tinha um padeiro do rei e um copeiro do rei. E os dois tiveram sonhos e contaram a José. E José interpretou os dois sonhos. Aí cumpriu-se exatamente o sonho do jeito que José interpretou. E quando o sonho do copeiro, que ele disse que voltaria para a casa do rei, que voltaria a servir o rei, como se cumpriu, quando o copeiro foi sair da cadeia, da prisão, José falou, olha, lembra de mim quando você estiver lá na casa do rei. Fala para ele de mim, porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada para estar preso. E ele chegou lá e esqueceu. Outra coisa, fidelidade, ficou também no esquecimento. Mas um dia o rei teve um sonho. É um sonho bastante conhecido, né? Das 5 vacas, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as espigas franzininhas, fininhas e as bonitas. É um sonho bastante conhecido de todo mundo. E José interpretou o sonho. E o que aconteceu? Quando o rei viu que José interpretou, e José, além de interpretar, ainda ele deu conselho. Olha, rei, eu vou te dar um conselho. Arranje alguém de confiança, um homem sábio, para administrar, que faça celeiros grandes para colher, porque as vacas magras são 7 anos de seca, onde não vai ter mantimentos. E as 7 vacas gordas são os anos que vai dar muito mantimento, muito trigo com fartura. Mas só que 7 anos sem alimento, as pessoas vão morrer de fome. Então o que você faz? Manda fazer muitos celeiros, manda cada colheita que fizerem, manda guardar um tanto, para que não falte para ninguém, que você tenha em abundância. O rei pensou, tá, onde está esse homem? Quem é esse homem que eu vou achar? José, vem cá, tem uma proposta para você. José chega, pois não. Então, esse homem que vai cuidar de tudo é você. E então o rei colocou José como governador de todas as coisas daquele estado, daquele país, dos seus bens. Veja que diferença, de filho amado para escravo, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro a governador. E o mal que os irmãos dele tentaram fazer, Deus transformou em bem. Por quê? Pela fidelidade de José, que depois acabou que toda a terra passava fome. Acabaram os irmãos de José indo buscar alimento lá, comprar alimentos lá. E José poder servir os próprios irmãos. Mas essa continuação eu vou deixar para amanhã, para ver como José reconheceu seus irmãos e como foi esse encontro maravilhoso. Mas eu quero te lembrar, muitas vezes nós não somos compreendidos pelos irmãos, pela família, no trabalho, mas vale a pena perseverarmos no Senhor. Vale a pena continuarmos sendo fiéis a Deus em primeiro lugar
e depois aos homens, aos patrões, às pessoas com quem nós convivemos. Porque não importa se estamos passando um momento difícil, o que importa é que Deus está conosco. E maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Permaneça firme, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe grandemente. E não se esqueça de dar o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Fica com Deus, beijo grande, até o próximo vídeo.